Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Mateus, mais uma vez, Evangelho segundo Mateus. Nós lemos o capítulo 1, nosso irmão Eduardo leu o capítulo 2, a gente vai voltar um pouquinho aí atrás. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós lemos a partir do versículo 18. Na última semana nós falamos sobre Maria, a mãe de Jesus. Então nós falamos da mãe, agora vamos falar do pai, José, o pai de Jesus, ou o pai adotivo de Jesus, o pai terreno de Jesus, o homem que Deus escolheu para caminhar com o seu filho, para educar o seu filho. Então, Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, eu creio que todos acharam, diz assim a palavra de Deus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pela sua palavra, por esse relato maravilhoso da encarnação do Verbo, da vinda do nosso Senhor. Agora clamamos a Ti que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento e que o Senhor venha glorificar o Teu santo nome. Que o Senhor venha honrar, exaltar Cristo. Que o Senhor venha alimentar e abençoar o Seu povo através da Sua palavra. Faz isso agora, Senhor, para a Tua própria honra e glória, ao que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria tirar 3 lições que eu creio que esse texto ele vai nos ensinar. A primeira delas, que ele vai nos mostrar, nós vamos aprender aqui, é com a coragem de José. A primeira lição, então, que esse texto nos dá aqui, é a coragem de José. A coragem para receber Jesus na sua vida. A segunda lição que esse texto vai nos ensinar aqui é sobre a mensagem do Natal. O que é a mensagem do Natal? Qual é a mensagem do Natal? E em terceiro lugar, o que nós vamos aprender aqui nesse texto, com Mateus, é qual é o presente do Natal. Qual é o verdadeiro presente do Natal. Então, a coragem do Natal, a mensagem do Natal e o presente do Natal. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você deixa ela aberta aí. No versículo 18, diz que foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Sua mãe estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Maria estava prometida a José. Em outras palavras, Maria estava noiva de José, se fosse no nosso tempo hoje. Contudo, no tempo de Jesus, era muito diferente o noivado deles do que é o nosso noivado hoje.
Naquele tempo, a essa altura da vida, do relacionamento deles, Maria e José, eles já estão casados legalmente. Já existe um contrato formal. Eles ainda não consumaram o casamento, mas eles já estão casados. Agora, para José poder se separar de Maria, ele precisa de um divórcio, ele precisa de um documento, ele precisa de um processo formal de divórcio. Ele não é como hoje, que os noivos não querem mais saber um do outro, é quase como acabar um namoro. Não era assim que funcionava. Eles tinham esse tempo onde José e os pais, eles têm fazem esse acordo, tem toda uma formalidade por trás disso. Então, José e Maria já estão casados. Agora, a única coisa que acontece é eles têm um período de basicamente 1 ano, em que eles estão casados, mas que eles não moram juntos. Ela mora na casa do seu pai, e ele provavelmente já está preparando a sua casa, já está arrumando as suas casas. É um período de 1 ano de preparação, basicamente. Mas eles já estão casados. Essa é a relação de José e Maria aqui. Então, para ele anular esse casamento, como ele está pensando em fazer daqui a pouco aqui, ele precisa de um divórcio. Ele precisa de um processo legal para poder se separar de Maria. Não é apenas, vamos acabar o nosso noivado. Não é assim que funciona. Mas uma coisa que eu sempre que leio esse texto, me chama muito a atenção, é a conversa difícil que eles devem ter tido. Porque na última semana, se você estava aqui, você se lembra de Maria. Você lembra como Gabriel chega para Maria, anuncia para Maria, Maria, você vai ficar grávida. Na verdade, não é bem assim, ele chega para ela e fala assim, Maria, não tema. Como aqui também ele fala para José, não tema. Então, por que ele fala para Maria, não tema? Porque ele sabia todas as consequências que Maria teria que enfrentar para poder receber Jesus na vida dela. Então ele fala, Maria, não tema, você vai ficar grávida. Então, o texto de Lucas, lembre-se que Lucas, a ênfase do livro, a ênfase do evangelista Lucas é a vida de Maria, é a perspectiva da mãe de Jesus. A ênfase de Mateus é o pai, é José. Então Maria, ela sai dali e vai visitar, depois desse anúncio do anjo, ele sai dali e vai visitar a sua parenta Isabel. Isabel estava grávida de João Batista. João Batista, no ventre de Isabel, quando Maria entra pela porta, o bebê dentro do ventre de Isabel, ele pula, ele se alegra na presença do não nascido ainda Messias. Então, depois de mais ou menos 4 meses, Maria retorna. E provavelmente é nessa época que ela tem essa conversa com José. Agora, José já sabe, pela boca de um, porque ela chega lá 4 meses, agora, se você já viu uma mulher grávida de 4 meses, a barriga já começou a aparecer. Em alguns casos mais, em alguns casos menos. Agora ela tem que, talvez, ter a conversa mais difícil dela até hoje. Talvez 2 conversas difíceis, com seus pais e agora com o seu marido. Então Maria chega para José e fala, José, eu queria dizer para você que eu estou grávida. Aí José olha bem para a cara dela, bom, isso aí eu posso perceber e ver. Eu tenho evidências disso. A grande pergunta é, de quem? Porque eu nunca relei em você. E aí ela chega com a resposta maravilhosa. Eu tenho uma explicação, e você vai entender. Eu estou grávida do Espírito Santo de Deus. Eu não sei você, porque nós lemos a Bíblia muito rápido, e nós estamos tão acostumados com a história de Maria, que nós vemos ela, uma adolescente de 13 anos ou 14 anos, grávida, nós achamos normal. Não, está grávida do Espírito Santo, toca o barco, continua lendo.
Mas nós muitas vezes não paramos para atentar nas implicações disso. Em como José recebeu essa notícia. Porque na cabeça dela estava tudo certo, mas na cabeça de José não. Porque ele não acredita no que ela fala. Ela fala para ele, estou grávida do Espírito Santo. Não, então está tranquilo. Se é assim, não, está tudo bem. É isso que ele faz? Não. José, no mínimo, ele vai pensar o que dela? Ficou louca. Ficou doida da cabeça. Que história fiada é essa? Imagina que você está noivo, a sua noiva aparece, grávida, e fala para o noivo, eu estou grávida, mas eu tenho uma boa explicação para isso. É do Espírito Santo de Deus. O que você pensaria? Ah, não, agora então está tudo tranquilo. Não, bora casar então, agora já, é só traz para casa, está tudo bem. É isso que acontece? Não. José sai dali, talvez pior do que ele entrou, porque agora na cabeça dele, além de Maria ser uma adúltera, ela é uma mentirosa, uma louca. Ele vai para casa. E algum tempo passa, porque o texto vai nos dizer que depois de pensar sobre isso, depois de algum tempo lutando com isso, porque essa palavrinha pensar aqui, a raiz dela no grego, significa ira, indignação, revolta. José, ele não sentou ali, ouviu Maria e ficou tudo, nossa, sério, que coisa, não? Nós pensamos, quando nós lemos o texto bíblico, que está tudo tranquilo com José. José está indignado. José se sente traído. José está irado. José não está tudo bem com José. Como que ela pôde fazer isso comigo? É essa a pergunta. Como ela pôde fazer isso comigo? E ele sai dali pronto para deixar ela. E ele luta com isso por algum tempo. Mas aí o versículo 19 diz que, por ser José, seu marido, perceba que já chama ele de marido. Não é José, o seu noivo, o seu prometido, é José, o seu marido. Por quê? Porque eles já eram casados legalmente. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. José, ele queria obedecer à lei por ser justo. Porque ele era um homem temente a Deus, é isso que significa no Antigo Testamento, você ser uma pessoa justa, é um homem que obedece à lei de Deus. José obedecia à lei de Deus. Porque ele era um homem que obedecia à lei de Deus, por ser um homem justo, ele quer fazer o quê? Ele precisa fazer o quê? Ele precisa divorciar de Maria. Ele precisa abandonar Maria. Porque o que ela fez é um crime. E segundo Deuteronômio capítulo 22, mulheres que fizessem tais coisas, ou aliás, pessoas que fizessem tais coisas, eram passíveis de morte. A condenação por crime dela era a morte. Então, a luta de José aqui é, eu sou um homem que é justo, que obedece a Deus. E como que eu vou fazer agora? Eu não posso receber ela. Mas note uma coisa, que apesar da sua indignação, apesar da sua ira, apesar de tudo o que ele está sentindo, ele não quer aplicar a lei em Maria de forma crua e nua e sem misericórdia. Porque apesar de tudo o que ele está sentindo contra Maria, ele é um homem justo que obedece à lei, mas ele não quer arrastar essa mulher, como nós encontramos em João capítulo 8, quando os fariseus arrastam para frente de Jesus, uma mulher pega em adultério. E perguntam para Jesus, Jesus, o que
a gente tem que fazer com ela? Porque, lembra? João capítulo 8. A lei manda que tais mulheres sejam mortas. E você, Jesus? O que você fala? Aí você já começa a ver, né, a influência de José na vida de Jesus. Porque esse é o mesmo caso, aliás, com a grande diferença de que ela não cometeu nada de errado. Na cabeça de José, ela está errada. Mas ele não sabe o que aconteceu. Ele não sabe. Ela sabe que ela não está errada. Então, apesar de ser um homem justo, e ele queria obedecer a Deus, ele não quer fazer isso à custa do sangue de Maria. Ele quer agir com misericórdia e amor e graça na vida dela, apesar de tudo o que ela fez contra ele, na cabeça dele. Lembra que ele não tem nenhuma visão de como nós temos do texto. Ele não sabe o que aconteceu com ela. Então, por pior que José se sentisse, ele não quer humilhar nem expor Maria. Ele quer perdoar e salvar ela. Por pior que ele se sentisse, ele não quer expô-la. Ele não quer colocar ela à vergonha pública. Porque ele sabe uma coisa, ela está correndo perigo de vida. Então José, ele era um homem que obedecia a Deus, obedecia a lei, mas ele fazia isso em amor. Então nós vemos na vida de José aqui o dilema que ele estava. E nós temos dois caminhos para ele, e ele tinha dois caminhos. O primeiro caminho era o que ele pretendia fazer até o anjo encontrar com ele, que era divorciar de Maria, pedir uma carta de divórcio. Fazer isso de uma maneira secreta era colocar pelo menos mais 2 ou 3 testemunhas disso. De qualquer maneira, ele tem que envolver gente. Por quê? Porque é um processo legal. Ele precisava se divorciar legalmente dela. Então, se José divorcia de Maria, ele cumpre com a lei. Ele ia cumprir com a lei. Mas não haveria o quê? Amor, nem perdão, nem reconciliação. E ele sabia disso. E sobre tudo isso, por cima de tudo isso, Maria ainda corria risco de vida. E ser abandonada. Se ela não fosse apedrejada naquele momento, o que poderia acontecer? Mas por um outro lado, nós temos o Império Romano, que havia tirado a pena capital dos judeus, que eles não podiam matar ninguém assim. Às vezes acontecia. Quando começava lá uma multidão, uma rebelião, eles faziam o que eles tinham que fazer. Mas eram casos extremos. Mas ainda assim ela corre perigo. Então, ou ele divorcia dela e obedece à lei, ao que a lei manda, e ela pode morrer, e ele está livre, ele está intacto no meio de tudo isso. Continua sendo um homem justo diante de Deus, que obedece à lei diante da sociedade. O segundo caminho que ele tem é o caminho de receber Maria. Agora, esse caminho tem umas implicações profundas. Por quê? Porque se ele recebe Maria como sua esposa, todo mundo sabe que ela está grávida. O pessoal naquele tempo não é muito diferente da gente. Eles sabiam fazer matemática básica. Eles sabiam contar. Casou em janeiro. Jesus nasceu em abril. Bom, pelo que nós conhecemos de período de gestação, não dá tempo. Então o povo não era burro naquele tempo. Todo mundo sabia. Casou grávida. Casou grávida. Das duas, uma. Ou casou grávida porque traiu José com outro homem, e agora ele é o pai do bastardo. Ele é o pai do bastardo. Imagina José chegando na igreja domingo de manhã, ou domingo à noite. Olha lá aquela família, os infiéis, os pecadores. Olha lá, casou com a infiel, para não chamar de outro nome, para não chamar de outra coisa. A segunda coisa, ou se ela está grávida de outro, ele ainda toma essa responsabilidade nas costas dele. Agora, o outro lado do negócio não, casou grávida.
Eles não foram fiéis a Deus. Eles não obedeceram aos mandamentos do Senhor. Os dois são culpados. Então agora todo mundo olha para ele como uma pessoa que não é fiel a Deus, não é mais justo, não é obediente a Deus. Então, para José receber Jesus na vida dele e Maria, ele tem que estar disposto a abrir mão da sua reputação. Porque não importa o que ele explique e faça, não importa. Ele vai sempre ser taxado como ou o pai do bastardo, ou o homem infiel a Deus, o desobediente. Receber Jesus na vida de José significaria abrir mão da sua reputação. E ele sabe muito bem disso. Então, esse dilema que ele tem, me aponta para um outro dilema. Porque o dilema de José é esse: eu cumpro a lei ou eu sou misericordioso? Eu cumpro a lei e vou expor Maria, talvez condená-la à morte, ou eu vou ser misericordioso, trazê-la para mim, trazê-la para dentro da minha casa e pagar com a minha própria reputação. O que eu vou fazer? Esse é o dilema dele, mas esse dilema, ele me aponta para um outro dilema, que nós encontramos na Bíblia, como dizem os teólogos, como os teólogos costumam chamar isso, o grande dilema, que é o dilema de toda a Bíblia. E nós podemos achar uma forma resumida desse dilema no capítulo 34 do livro de Êxodo. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, 34 do livro de Êxodo, a partir do versículo 6. Esse é o momento em que, depois que Deus tira Moisés e o povo do Egito, depois de ter feito os milagres, depois de ter feito tudo o que Deus faz, Moisés pede para Deus: eu quero ver a sua glória. E Deus fala: você não sabe o que você está pedindo. Mas Deus concede a graça a Moisés: olha, eu tenho uma fenda na rocha ali, vou te colocar ali, eu vou passar. E ele vai se apresentar a Moisés. E ele vai dizer, aqui é a palavra do próprio Senhor, ele dizendo quem ele é. E diz assim, versículo 6, e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castigar os filhos e os netos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração. Viu o dilema aqui? Encontrou o dilema? Esse é um dos nossos problemas quando nós lemos a Bíblia. Nós não vemos nenhum problema com esse texto. Mas esse texto ele tem uma falha grave de lógica. O que é lógica? O que é uma falha grave de lógica? Esse texto ele está se contradizendo. Uma coisa está anulando a outra. Porque se você perceber bem o que o texto está nos dizendo é que o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, fidelidade, que mantém o seu amor a milhares, que perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. E glória a Deus por tudo isso. Esse é o nosso Deus. Nós cantamos músicas e mais músicas, louvando a Deus por esses atributos. Ele é um Deus perdoador, é um Deus misericordioso, é um Deus tardio em irar-se e pronto a perdoar. Mas o problema é que o texto continua, e no próximo, ainda assim no versículo 7, no mesmo versículo aí, diz: contudo, não deixarei de punir o culpado, castigando os filhos, os netos, pelos pecados dos seus pais. Então, de um lado, na parte do começo desse texto, ele é um Deus compassivo, misericordioso, perdoador. Mas logo depois ele diz: contudo, eu não deixarei de punir o pecador. Qual que é o problema disso? Como que você coloca essas duas coisas juntas?
Se Deus é santo, se Deus é justo, Ele não pode perdoar o pecador. Se Deus é santo, se Deus é justo, nós não podemos cantar como canta Davi, como exclama Davi: louvado seja Deus, que encobriu o meu pecado, que lavou-me do meu pecado, que não atribuiu o pecado a mim. Louvado seja o Senhor. Mas tem um problema gigantesco com essa frase de Davi: que Deus que é esse? Que Deus é esse que perdoa a maldade, a rebelião e o pecado? Se Deus perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, o que isso quer dizer para a sua justiça? Não tem problema nenhum, Rodrigo, está tranquilo. Isso mostra a nossa falta de entendimento de nós mesmos e de quem é Deus. Vou te usar um exemplo, porque talvez tudo isso aqui não está fazendo sentido nenhum para você até agora. Vou usar um exemplo bem simples para você. Você imagina que por algum motivo você mora nessa casa da frente da igreja aqui. Ou você sai aqui do culto e você tem que atravessar essa rua, porque senão vai vir de carro para cá. Quer dizer, algumas pessoas viriam. Mas um homem embriagado pega o seu carro, passa nessa rota a 100 milhas por hora. Naquela mesma hora que você está passando, você e a sua esposa com os seus 3 filhos para atravessar a rua e ir para a sua casa. Ele passa por cima de vocês, todos. Todo mundo morre naquela mesma hora. Esse homem, ele é pego, ele é preso. Todas as evidências estão ali. Ele estava embriagado. Agora chega o dia do juízo dele, chega o dia que o juiz chama ele para prestar contas diante da sociedade pelo que ele fez. Aí esse juiz, ele é um juiz muito parecido com o Senhor. E ele diz assim, na hora da sentença, depois de tudo apresentado: eu sou um juiz compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o amor a milhares, que perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Você está livre para ir. Qual seria a sua resposta? Eu vou falar qual seria a sua resposta. Nós aplaudiríamos a bondade desse juiz, a misericórdia desse juiz. Que juiz bom, que juiz compassivo, que juiz misericordioso. Sim ou não? Não. Nós nos levantaríamos e nós escreveríamos para o presidente desse país, se fosse necessário, dizendo: existem juízes julgando os casos que são piores dos que os criminosos que eles soltam. É isso que nós diríamos para ele. Existe um juiz que ele é mais corrupto do que os criminosos que ele liberta. Mas glória a Deus, porque ele perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Nós nunca perdemos a noite de sono porque Deus perdoa pecadores. Mas quando nós afirmamos isso, nós afirmamos que esse Deus é injusto. A Bíblia, ela existe por um motivo. Deus, abre aspas, ele tem que prestar contas. Fecha aspas. Para todo o universo, porque ele salva pecadores. É para isso que a Bíblia existe. A Bíblia existe para nos dizer como que Deus, sendo justo, sendo santo, tolera e perdoa o pecado, a rebelião e a maldade. Como que essas duas coisas podem ser colocadas juntas? Se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é santo, Ele não pode simplesmente varrer para debaixo do tapete o nosso pecado. Ele não pode fingir que nada aconteceu e convidar todo mundo para entrar. Não, está tudo tranquilo. Continuem dirigindo a 100 por hora, embriagados e matando, e matando, e matando, que eu aceito vocês. Não. A Bíblia, ela nos responde esse grande dilema. O grande dilema de José é um dilema em miniatura do grande dilema do universo.
Como Deus pode ser justo e justificador de pecadores, como na linguagem de Paulo em Romanos, no capítulo 3. E a resposta para esse dilema é o Natal. É o Natal. No Natal e em Jesus Cristo, e apenas em Cristo, e essa é a importância do Natal. Em Cristo, Deus pode ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Em Jesus, os atributos de Deus são manifestos de maneira gloriosa e perfeita, porque na cruz, Deus condena o pecado, a maldade. Ele não deixa o pecador sair impune, porque os nossos pecados são colocados sobre eles, porque os nossos pecados são atribuídos em Cristo. Mas, por causa da cruz, a justiça, a santidade de Cristo, os méritos de Jesus são aplicados a nós. Então, e só então, Deus pode, por causa de Cristo, nos perdoar do nosso pecado. É por isso que Ele pode ser esse Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor por milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Em outras palavras, não tem pecado que Deus não perdoe, mas Ele só perdoa e só pode perdoar, porque Deus enviou o seu Filho. Só por causa disso. Essa é a importância do Natal. E isso, então, vai nos levar, o quê? A essa mensagem maravilhosa que o anjo acabou de nos dar. E nós nos lembrar desse receber Jesus por parte de José. Porque para José receber Jesus, ele teria que pagar um preço. E o preço era a sua reputação. Para receber Jesus na sua vida, para receber Maria na sua vida, José teria que estar disposto a pagar um preço. Qual era o preço de José? A sua reputação. Mas o preço de José não pode ser comparado com o preço que Jesus Cristo pagou para recebê-lo como pai, para te receber como irmão, para te tornar filho de Deus. Porque Jesus não apenas perdeu a sua reputação, Jesus deixou a sua glória. Jesus se tornou um bebê, como Noa, dependente que o seu pai carregue, limpe e cuide. O Todo-Poderoso se tornou uma criança, a mais inofensível de todos os seres. Para nós não vemos grande coisa, mas você consegue imaginar o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de tudo que neles existe, o sustentador da vida, o Deus que ordena as estrelas. Vocês saiam agora e se coloquem nessa posição, e todas elas dizem amém. Ele deixa a sua glória para se tornar um bebê, para mamar no peito de Maria, para ser ensinado aos pés do seu pai. Ele não nasceu no palácio, ele nasceu numa humilde casa, numa manjedoura, para ser filho de um carpinteiro. Ele se humilhou. Jesus não apenas perdeu uma reputação, ele entregou tudo para nos fazer filhos e filhas de Deus. O que isso me ensina? O que isso te ensina? Que servir e seguir a Jesus Cristo tem um preço. Nós vimos isso na vida de Maria. Maria teve que pagar um preço para receber Jesus na vida dela. José teve que pagar um preço para receber Jesus na vida dele. Todos nós, vamos pagar um preço se nós quisermos seguir e servir a Jesus. Como diz Paulo em 2 Timóteo, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou quando o próprio Senhor Jesus disse, ninguém é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vocês.
Nós vivemos numa sociedade do crente, com o ditado popular de hoje, o crente Nutella. Porque a proposta do Evangelho hoje é completamente diferente do que eu estou acabando de apresentar aqui para vocês. Qual é a proposta do Evangelho hoje? A proposta é essa: vem para Jesus, e Jesus vai te dar isso aí que você está precisando, seja lá o que for. Vem para Jesus, e Jesus vai te abençoar. Vem para Jesus, e Jesus vai te dar o seu presente, a sua bênção. Eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus pode te dar a bênção que você precisa. Mas essa não é a oferta do Evangelho. A oferta do Evangelho é: vem, toma a sua cruz e me segue. Essa é a proposta do Evangelho. Nós fomos chamados para seguir a Cristo, mesmo que isso custe tudo, porque Ele entregou tudo por nós. Essa é a mensagem do Natal. Ah, Sr. Rodrigo, eu nunca escutei. Você consegue até no Natal estragar o Natal. Eu estou acostumado com essas acusações. Mas por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque eu quero que vocês me odeiem? Não. Eu quero que vocês amem a Deus. Mas essa mensagem não é uma mensagem de encorajamento para o Natal. Ah, não? Se essa mensagem não é uma mensagem de encorajamento para o Natal, eu não sei o que é uma mensagem de encorajamento. Sabe por que essa é uma mensagem de encorajamento? Porque esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho, nós só entendemos o que é o Evangelho quando nós entendemos quem nós somos diante de Deus. O Evangelho só pode ser visto, os diamantes do Evangelho só podem ser vistos quando eles são pintados, quando eles são colocados contra o fundo preto do nosso pecado. Porque então nós entendemos diante do Senhor quem nós somos e quem Ele é. O quão pecadores, o quão miseráveis, o quão rebeldes, o quão perdidos nós estávamos, até que a luz veio ao mundo e trouxe luz às trevas, e nos tirou das trevas para o reino do seu amor, para a luz. Então, quando nós entendemos quem nós somos, nós entendemos o quanto Deus nos ama. Porque Deus não entregou o seu Filho pelos seus amigos, Deus não entregou o seu Filho por pessoas que Ele, nossa, como são pessoas legais, são meus companheiros, são pessoas amáveis. Deus entregou o seu Filho pelos seus inimigos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios. Ele nos deu, Ele nos amou, nós ainda sendo pecadores. Então, se Deus me amou dessa maneira, enquanto eu ainda estava num lamaçal de pecado, como Ele me ama agora, quando Ele me lavou com o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo, e me chama de filho. Se essa mensagem não encoraja você no Natal, nada mais encoraja. Porque apesar de quem você é, Deus te ama. Você nunca pegou Deus de surpresa. Deus conhece os seus pecados, Deus conhece quem é você. De capa a capa, de dentro para fora. Ele conhece, e Ele decidiu, mesmo assim, te amar e entregar Jesus por você. Quem poderá nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor? Essa é a mensagem. Apesar de nós, Ele nos ama. Apesar do que nós, ou de quem nós somos. Mas aí o anjo vai falar no versículo 21, se você tiver com a Bíblia em Êxodo, volta para Mateus, e diz que ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ela dará à luz um filho, e você porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aqui ele deixa muito claro qual é a mensagem do Natal, o que eu tenho tentado apresentar desde o começo. Qual é a mensagem do Natal?
Eu gosto muito da definição que Tim Keller dá, o reverendo Tim Keller costumava dizer. E o que ele costumava dizer é, a mensagem do Natal é essa: o mundo não pode salvar-se a si mesmo. Ele não pode se salvar. Essa é a mensagem do Natal. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. A mensagem do Natal é uma mensagem sobre o pecado. É uma mensagem sobre pecado. Ah, mas eu não gostei muito dessa mensagem. Mas é a que a gente tem. A mensagem do Natal é uma mensagem sobre pecado. Porque no tempo de Jesus, o nome de Jesus era um nome muito comum. As pessoas colocavam o nome nos seus filhos de Jesus a todo tempo. Não era um nome, nossa, Jesus recebeu esse nome, não. Existia uma esperança em Israel, do Messias, do Salvador, que viria para salvar Israel da opressão romana, da escravidão romana, da pobreza que Roma os deixava, de subjugar Israel dentro de Israel. Então os filhos nasciam, eles colocavam o nome de Jesus. Quem sabe não é esse o Salvador? Quem sabe não é esse aquele que vai nos libertar? Era um nome comum, que dizia Salvador. Porque o nome Jesus, Yeshua, ele significa salvação. Por quê? Porque ele vem de um verbo hebraico que diz que é yashar, que é salvar. Então, quando o anjo fala aqui para eles, olha, você vai colocar o nome dele de Jesus, Yeshua, porque ele vai yashar, salvar o seu povo. Mas ele vai salvar do quê? Dos seus pecados. O anjo precisa qualificar, o anjo precisa explicar, o anjo precisa mostrar para eles do que eles precisam ser salvos. Na cabeça deles, eles precisavam ser salvos de Roma, da pobreza, da opressão. O anjo vem e mostra para eles, vocês precisam ser salvos do pecado. O problema do homem não é mais nada senão o pecado. O que destruiu o mundo, o que condenou o universo, foi o pecado. Nós precisamos de salvação, nós precisamos ser salvos do nosso pecado. A mensagem do Natal é essa: Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Não gostei dessa mensagem, não. Coitado dos visitantes. Vou nas outras igrejas, a gente vai para uma mensagem de Natal, e tem umas músicas legais. Depois o pastor vem com uma mensagem diferente. Nunca ouvi falar de pecado no Natal. Eu também não. Mas essa é a mensagem do Natal. Sabe por quê? Porque todo mundo comemora o Natal hoje. Hoje é um dia que todo mundo, até quem não é crente, até quem é ateu, até quem não acredita no cristianismo de outras religiões, comemoram o Natal. Sabe por quê que as pessoas gostam do Natal? Porque o Natal, a doutrina do Natal que tem sido pregada é uma doutrina inofensiva. Porque o bebê que tem sido pregado é um serzinho inofensivo. Todo mundo gosta de bebê. Está ali o novo. A Ayla está lá, ó, quietinha. Todo mundo gosta de bebê, a gente gosta de pegar eles. A gente leva eles para cá, a gente leva eles para lá. Aí chora, a gente devolve para o pai. Todo mundo gosta de bebê, e gosta da manjedoura, o menino Jesus. Ah, o menino Jesus, o menino Jesus. Por que a gente gosta tanto de bebês? Porque a bebês nós não precisamos nos submeter a eles. Eles se submetem a nós. É por isso que o Natal é tão popular, até mesmo entre os descrentes. Porque você não se submete a um bebê. O bebê você pega ele, você faz com ele o que você quiser. Mas a manjedoura está vazia. Ele cresceu. Ele andou, ele curou. Ele tomou sobre ele os nossos pecados e foi para uma cruz. Ele morreu. A cruz está vazia. Ele foi para o túmulo. E lá ele ficou por 3 dias. Ele ressuscitou ao 3º dia. O túmulo está vazio. Mas o trono do universo está cheio.
E essa é a mensagem do Natal. Ele não nasceu e ficou o menino Jesus para sempre. Ele nasceu porque ele cresceria para morrer e ressuscitar e tomar assento no seu trono como o supremo soberano do universo. É por isso que essa mensagem do Natal não é tão popular. Porque ela confronta a gente a se submeter. Nós não nos submetemos a um bebê, mas nós nos submetemos a um rei sentado no trono. Porque ou nós submetemos, ou nós declaramos guerra contra ele. Agora, então, a terceira coisa que esse texto nos mostra, para finalizar, ele nos mostra o presente do Natal. Qual é o presente do Natal? E o versículo 23 vai nos falar qual é o presente do Natal, qual é o verdadeiro presente do Natal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, como diz Isaías. Na verdade, aqui o anjo está citando Isaías, no capítulo 7, no versículo 14 de Isaías, que foi escrito aproximadamente 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus Cristo, antes dessa profecia ser cumprida em Jesus Cristo. Então, o grande presente do Natal é Deus estar conosco. Como que Deus está conosco? Em Cristo Jesus. Porque, como diz o autor de Hebreus, Ele é o resplendor da glória de Deus, a exata expressão do seu ser. Jesus Cristo é a exata expressão de quem é Deus. Se você quer conhecer Deus, olhe para Cristo. Se você quer saber quem é Deus, olhe para Jesus. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Se você quer conhecer Deus, olhe para Jesus. Ele é o Deus conosco, Ele é quem revela Deus para nós. Mas o Emanuel, Ele é o Deus que Ele invade a história, que Ele se relaciona conosco e que Ele promete, depois que Ele ressuscita: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, e Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a mensagem que nós precisamos nos dias difíceis. Apesar do tempo em que nós estamos vivendo, apesar do sofrimento que nós estamos passando, tudo que nós passamos na nossa vida não é como se ignorado por Deus. Ele se importa tanto conosco que Ele se tornou homem, que Ele encarnou, que Ele tomou sobre Ele as nossas lutas, as nossas dores, o nosso sofrimento, para poder nos dizer no final: eis que enxugarei toda lágrima dos seus olhos. E nós estaremos com Ele para sempre. Então, a grande notícia no meio de tudo isso é que Ele vem para lidar com o pecado, para perdoar o nosso pecado, mas Ele vem para nos dar um novo relacionamento com Deus, para nos dar uma nova vida com Deus. Ele vem para revelar quem é Deus. E Ele vem para estar conosco para sempre, para sempre. E finalmente, para encerrar, é muito fácil no Natal nós pensarmos em presentes que nós gostaríamos de ganhar, em presentes até que nós poderíamos ganhar, ou bênçãos, no caso de Deus, bênçãos que nós pediríamos. Deus queria esse presente de Natal, essa bênção de Natal. E nessa época do ano, de presente para cá, presente para lá, porque foi tudo isso muito comercializado, nós olhamos para isso tudo e pensamos: nossa, eu gostaria de ganhar esse presente, porque se eu tivesse esse presente, isso mudaria a minha vida. Eu quero falar para você, como seu amigo, que o único presente que pode de fato mudar a sua vida já te foi dado há 2000 anos atrás. É Jesus. Ele é o único presente que de fato pode transformar e mudar a sua história. Porque Ele pode perdoar os seus pecados, te limpar na presença de Deus, transformar o seu status diante de Deus, de inimigo agora em filho, e te fazer viver para sempre na presença desse Deus. Essa é a mensagem do Natal.
Feliz Natal. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela sua palavra e pela mensagem maravilhosa do Evangelho de Jesus Cristo, o grande presente do Natal. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo presente maravilhoso que o Senhor nos deu em Jesus. Obrigado pelo Natal. Obrigado por esse tempo tão maravilhoso que nós temos para celebrar o nascimento do nosso Senhor, do nosso Redentor, do nosso Salvador, daquele que nos perdoou dos nossos pecados, daquele que nos lavou e nos deu um novo relacionamento com o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Natal. Te louvamos por tudo isso, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.